o Senhor tem me chamado para tocar um negócio, o Senhor tem me chamado para reconstruir a minha família, o Senhor tem me chamado para ser um pai, uma mãe melhor, o Senhor tem me chamado para eu fazer a coisa certa, porque eu fiz muitas coisas erradas. Quantas coisas, né, o Senhor tem nos chamado? Eu sei que Deus tem te chamado, está te chamando para muitas coisas nesse ano. Eu tenho certeza que lá no teu projeto, no teu plano, no teu sonho, nas tuas orações com o Senhor, Ele está te chamando. Ele está dizendo assim: filho, eu preciso que tu faça isso, eu preciso que tu tenha essa atitude, eu preciso que tu mude algumas coisas, eu preciso que tu faça algumas mudanças na tua vida, eu estou te chamando para ter uma vida nova. E assim como para a gente, esse povo aqui foi chamado para reconstruir. Então olha só quem apareceu. Primeira pessoa que apareceu lá. Quem que foi? Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo de Deus, chegaram até Zorobabel, era o líder, tá? Chegaram até o líder dos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco. Então, aquelas pessoas, os inimigos, os adversários, chegaram perto e disseram assim: eu quero ajudar vocês. Vou ajudar, vou pegar junto. Se vocês precisam de ajuda, eu estou aqui para ajudar. Se prontificaram a ajudar. Só que, na verdade, eles não queriam ajudar. Eles queriam distrair. Eles queriam incomodar. Queriam atrapalhar. Então, o inimigo se apresentou e disse assim: eu vou te ajudar. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ela sabe discernir quem quer ajudar e quem não quer. Aquele que recebe a palavra de Deus, aquele que tem comunhão com o Senhor, ele consegue discernir aqueles que vêm para ajudar e aqueles que vêm para atrapalhar. E tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que estão hoje na tua vida dizendo assim: eu quero te ajudar, mas na verdade elas não querem te ajudar. Elas querem só te atrapalhar e te fazer perder o tempo. E você precisa de um discernimento espiritual, você precisa pedir para o Senhor te mostrar: Senhor, essa fulana, esse fulano, é verdade que eles querem me ajudar? Eles estão me ajudando? Sabe aquele teu amigo que diz assim: eu vou te ajudar a parar de beber. E aí ele te leva para um lugar que tem um monte de bebida. Né? Ou aquela tua amiga que diz assim: eu vou te ajudar a parar de falar mal da vida dos outros. A primeira coisa que ela faz é trazer uma pipoca e começar a falar da irmã. Então, as pessoas que queriam o mal dos habitantes lá, daqueles que voltaram do cativeiro, chegaram e disseram assim: deixai-nos edificar convosco, porque como vós, nós buscaremos o vosso Deus. Então eles vieram cheios das boas intenções, e como a nossa avó já dizia, que de boas intenções o inferno está cheio, né? Vieram cheio de boas intenções. A gente vai te ajudar, tapinha nas costas, eu vou te ajudar porque nós também vamos buscar o Senhor. Veja só essa trama, né? Veja só esse engano. Isso me faz lembrar lá do Jardim do Éden. Lembra lá no Jardim do Éden, quem chegou dizendo assim: eu vou te ajudar? Serpente. Serpente chega lá para Eva e diz assim: eu vou te ajudar. Hoje eu vim te ajudar. Vim te trazer uma proposta irrecusável. Tem aqui comigo uma maçã. Nem é a maçã, a gente fala que é maçã, mas é uma fruta, né? Tem aqui uma fruta, e essa fruta aqui vai te dar o conhecimento do bem e do mal, e agora tu vai entender tudo, e eu tenho aqui a solução para a tua vida, eu vou te ajudar. Né? E Eva não conseguiu discernir, mas aqui o Zorobabel e esses líderes, olha o que eles falam. Então eles dizem, né, como também lhes sacrificamos desde os dias do rei da Síria, lá e tal. Versículo 3 diz assim: porém Zorobabel, Jesus e os outros cabeças de famílias responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do Senhor. Quero te dizer isso nessa noite, irmão. Você tem que chegar para essa pessoa que não quer te ajudar, que é um adversário do Senhor, que não está querendo ir junto contigo no mesmo propósito de buscar Deus. Tem que dizer para ela assim: não tenho nada contigo. Não quero saber da tua conversa. Quero cortar a relação com essa pessoa. Você precisa tomar essa decisão. E essa decisão é uma das decisões mais difíceis que nós podemos fazer e tomar. Porque às vezes para tomar essas decisões a gente precisa ir contra até mesmo pessoas da nossa própria casa, nossa família. É muito difícil, muito duro. Mas essas pessoas precisam ser cortadas na nossa vida. Eles disseram assim: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Né? Então assim, vocês não fazem parte, nós não queremos que vocês nos ajudem. Vão embora. Né? Resumindo, é isso que eles falaram. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei da Síria. Então eles tinham um projeto, eles tinham um plano. O plano tinha sido traçado.
Existia lá um projeto, né, um planejamento, e estava tudo ordenado lá, e como eles tinham que fazer, então eles disseram assim, não, o plano não era você nos ajudar. O plano que Deus tinha não é vocês nos ajudar, a gente vai reconstruir sozinhos. Veja como é importante você prestar atenção nos planos do Senhor e seguir os planos do Senhor. E não aceitar quando no meio do caminho te oferecem coisas para te ajudar, para tomar atalhos. A gente muitas vezes quer tomar atalhos e durante esses atalhos a gente se perde o foco. E esse povo aqui, eles entenderam isso e eles disseram assim, não, nada a ver, sai fora, não quero saber de vocês. Então, olha o que aconteceu. As gentes da terra, né, os que estavam morando lá, esses inimigos, né, começaram a desanimar o povo. Né? Começaram a desanimar, dizer assim, desânimo, não vai dar certo. Desânimo, isso aí vai demorar muito. Desânimo, vocês não vão ter dinheiro suficiente. Desânimo, isso aí vocês estão fazendo, mas o rei vai vir e vai destruir tudo de novo. Desânimo, né? Primeira coisa, né? O inimigo tenta enganar e depois ele tenta desanimar. Tentaram desanimar o povo, inquietando-os no edificar. Então eles começaram a agitar, começaram a botar pilha, né? Aquelas pessoas que ficam botando pilha, eu acho que não vai dar. Aquelas historinhas, né? Chega perto de ti, não, isso aí não acho que não vai dar certo, vai perder teu tempo. Para com isso, já tentou isso tantas vezes. Já tentou parar disso tantas vezes, já tentou largar esse vício tantas vezes, tentou mudar a tua história financeira tantas vezes, tentou começar o teu negócio tantas vezes, tentou... reconstruir a tua família tantas vezes, tentou buscar o teu filho das drogas, isso não vai dar, vai ser sempre a mesma coisa, né? Então desânimo, começaram a desanimar, a inquietar, dizendo assim, para que não vai dar, desistam, né? Daí o versículo 7, não só isso, eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os planos, todos os dias. Então, olha só, todos os dias eles contrataram gente para ir lá e incomodar. Todos os dias. Você consegue imaginar isso aí? Todos os dias alguém, né, você tentando construir ou reconstruir um templo, né, então, ou seja, uma obra grande. Quem aqui trabalha com obra, o Manassés estava aqui falando antes. Quanto tempo demora para fazer uma obra? Não é uma coisa do dia para a noite, não é fast food, é um negócio que demora. Então, todos os dias tinha gente lá dizendo assim, não vai dar, está muito ruim isso aí. Né? Que nem quando a gente está no churrasco, tem alguém lá, o corneta, que fica lá dizendo, esse aí está muito ruim, isso aí está torto, esse fogo aí está muito baixo, está muito alto, vai queimar. Então o corneta vinha lá todo dia para incomodar, ficava lá incomodando, dizendo, não vai dar certo. Aí pula comigo para o versículo 12. O que os cornetas fizeram? Tá? Dá uma olhada no que os adversários do povo fizeram. Versículo 12, tá? Diz ali, informamos o rei de que os judeus que chegaram a nós, da tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Então eles foram lá e mandaram uma carta para o rei dedurando, né, os caguetos X9. Falaram, tá vendo aquele povo que tu mandou de volta? Olha, eles estão lá reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Então, né, começaram a falar mal do povo para o rei. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, deixarão de ser pagos impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Aí eles foram no coração do rei. O que o rei mais gosta? O que o governo mais gosta? De receber imposto, né? Rei, se liga, eles estão reconstruindo. Mas se eles reconstruir, se fizerem um muro de novo, a primeira coisa que vai acabar é o teu dinheiro. É o imposto que eles pagam para ti. Hoje eles estão pagando imposto, mas se reconstruir a cidade não vão mais. Então olha a maldade, olha a sutileza, olha o nível de engano, o nível de maldade direcionado ao povo, né? Aí eles falam assim, agora visto que estamos a serviço do palácio, e não nos é conveniente ver a desonra do rei, enviamos essa mensagem. Nossa, como eu sou bom, né? Porque eu sou... E olha, me chamou a atenção, porque aqui na minha versão diz assim, dizendo que eles são assalariados do rei. Na minha versão, no versículo 14, diz assim, agora, pois, como somos assalariados do rei,
não nos convém ver a desonra dele. Então eles eram assalariados do rei. Eles ganhavam dinheiro do rei como servos, né, como funcionários, para quê? Para ficar incomodando o povo de Israel. E eu queria te dizer isso nessa noite. Sabia que tem assalariados do reino das trevas que vêm todos os dias te incomodar, que vêm lá incomodar a tua paz, que vêm lá tirar a tua paz, e eles são enviados do reino das trevas, só para vir tirar a tua paz. Eles recebem diariamente lá para vir incomodar. Os assalariados do rei, né, que não queriam a desonra do rei. Então ele fala, né? Assim como os assalariados do reino das trevas provocam e perseguem os cristãos hoje, naquele tempo eles não queriam deixar que o povo edificasse de novo o templo. Irmãos, os assalariados do rei estão aí na tua cola, querendo te fazer desistir. Versículo 15. A fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos dos seus antecessores, nesses arquivos, ó rei, se descobrirá e saberá que essa cidade é rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas, desde as épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Então eles estão dizendo assim, ó, rei, é o seguinte, essa cidade é problema. Esse povo é problemático. Eles não seguem o rei. Eles não se conformam com esse mundo. Eles não andam conforme o que o rei desse mundo quer. Eles não são obedientes a esse reino de trevas, a esse reino de pecado, a esse reino de maldade. Essas pessoas aí são pessoas que não pagam tributos àqueles que fazem o mal. Então veja só, eles estão dizendo assim, rei, eles não são teus, eles são de outro. Então, é importante que você saiba que o inimigo ele não está aqui para te fazer carinho, te bater nas costas. Ele está aqui para te desviar, ele está aqui para fazer as coisas erradas na tua vida. Ele sabe que tu não serve o Senhor. Ou, desculpa, que tu não serve a Ele, que tu não serve o reino desse mundo, desse reino espiritual. Nós servimos o Senhor. Aí, se você puder pular lá para o versículo 21, o que aconteceu? O rei, sabendo de toda essa história, né, de todo esse mau relatório, ele diz assim, ordene agora esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Amém? E aí, versículo 24, o que aconteceu? Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, o inimigo conseguiu. E às vezes ele consegue, irmão. O inimigo conseguiu fazer parar a obra. Eles tentaram de várias maneiras, de várias formas e conseguiram. Conseguiram fazer parar a obra do templo. Fazendo um paralelo com a tua vida, muitas vezes também na tua vida, o inimigo consegue te paralisar. Consegue fazer tu parar no tempo, consegue te dar uma demora, consegue te dar uma rasteira, fazer tu cair. E eles aqui caíram, a obra tem que parar. Então a obra, o trabalho ficou parado. O plano que Deus tinha, o plano que o povo estava obedecendo fielmente ficou parado. E aí? O que acontece? O que se faz quando a gente cai? Quando a obra fica parada? Quando parece que não vai dar certo? Quando o reinado desse mundo diz assim, não continua, para. Quando a circunstância ao teu redor diz assim, não vai dar certo, tem que parar. Segura um pouquinho a tua onda, não vai dar. Aquele plano que tu fez não é bem assim, não é desse jeito, não vai dar. O que acontece quando o plano que Deus tem na tua vida paralisa? O que acontece quando, de uma hora para outra, a obra tem que parar, a obra do tempo tem que parar? O que se faz? Qual é qual é a ação a ser tomada? A ordem veio lá do governo dizendo assim, não faço mais nada, parem. Até que eu ordenar, vocês têm que ficar parados, ninguém mais pode se mexer. Ninguém mais pode construir, botar uma pedra lá no templo. Capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém.
em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zodaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Irmãos, a palavra do Senhor veio para os profetas, e os profetas com muita ousadia disseram assim: nós não vamos obedecer a esse reino das trevas. Nós não vamos obedecer a esse rei que mandou a gente parar a obra. Nós vamos desobedecer esse governo que está falando para nós não seguirmos o Senhor. Nós vamos tomar uma posição e nós vamos começar a edificar essa obra, e eles que, se quiserem, venham aqui nos parar. Nós vamos desobedecer o que disse o homem para obedecer o que disse Deus. Nós vamos não ouvir o que o homem tem sobre a nossa vida, mas nós vamos obedecer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Irmãos, isso exige muita coragem e ousadia, e é isso que eu quero orar e profetizar hoje na tua vida. Exige da gente tomar uma posição e dizer assim: se Deus mandou, Ele vai cumprir. E eu não me importa o que o homem disser. Mesmo que o homem diga que é imoral, que é impróprio, que é proibido, se o Senhor diz que pode, eu vou fazer. Isso é muito difícil, irmãos, é muito difícil tomar essa decisão, porque a comodidade, o conforto e a semelhança com esse mundo muitas vezes diz assim: tá, beleza, eu vou dar um tempo então. É difícil ir contra, nadar contra a maré. É difícil fazer aquilo que Deus manda, e é difícil desagradar o homem, mas muitas vezes, para obedecer o Senhor, nós temos que desagradar e nós temos que não obedecer os homens. Isso é muito difícil, mas é para isso que o Senhor nos chama. É para isso que o Senhor nos chama, e eu quero falar isso na tua vida hoje. Quero declarar isso na tua vida hoje. Se o Senhor tem te chamado para ouvir a voz dEle, não para porque o homem disse para parar. Você tem que aprender a desagradar homens para agradar o Senhor. Você tem que aprender a desobedecer leis humanas para agradar o Senhor, para fazer a vontade dEle. Muitas vezes esses homens que te mandaram parar nem sabem o que eles estão dizendo. Muitas vezes o que eles estão te falando para parar é porque eles nem sabem. Imagina, irmãos, se nós vivêssemos num mundo onde que tudo que é proibido não pudesse ser feito. Uber não seria inventado. Os remédios não seriam inventados. Airbnb não seria inventado. Imagina se eles dissessem assim: não pode porque já existe um mercado de taxistas e não pode mexer nesse mercado, porque tudo que mexer nesse mercado é contra a lei. Beleza, o cara foi lá, fez um aplicativo e disse: eu não vou mais fazer taxista, eu vou fazer com que cada pessoa possa ela e oferecer o seu carro. Quebrou, né? E desobedeceu a lei. E hoje virou uma solução, e hoje está tudo certo. Quantas coisas na nossa vida nós temos que não ouvir aquilo que o homem está dizendo, para ouvir aquilo que Deus está falando, e diz assim: eu vou confiar na voz do Senhor. Eu vou confiar na palavra do Senhor. Eu vou ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu vou fazer o que Ele tem para mim. Não interessa e não importa o que o homem diga. Então, e também eu quero te chamar a atenção nisso aqui. Aqui ele fala sobre os profetas, né? Os profetas Ageu e Zacarias. Esse Ageu e Zacarias, a gente vai ler, eles são aqueles profetas menores que a gente lê. Lembra o Ageu que fala assim, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira? É esse Ageu aqui. O Zacarias depois é aquele que é um dos últimos lá dos profetas, que ele também fala, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. É esse Zacarias. Esses homens, eles se levantaram nesse tempo e eles profetizaram. Agora deixa eu falar uma coisa para você sobre profecia. Essa profecia que eles tiveram aqui é quando Deus, quando o Espírito Santo, ele visitava alguns homens específicos para momentos específicos e levantava uma palavra específica. Com o Espírito do Senhor, até tanto que ele diz aqui, em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então eles profetizaram porque o Espírito estava com eles. Deixa eu te falar uma coisa poderosíssima, irmão. Esse Espírito que fazia isso em conta-gotas, em episódios no Antigo Testamento, hoje faz deliberadamente na minha vida e na tua vida. Esse Espírito que antes era entregue assim aos poucos, é para o Ageu, é para o Zacarias, é para o, como é que é o nome do outro? Zorobabel. Ele entregava essa porção do Espírito para alguns poucos homens e mulheres.
Hoje esse Espírito foi derramado sobre toda a carne, e todo aquele que confessa o nome de Jesus tem acesso a esse Espírito. Então nós podemos profetizar hoje, assim como Ageu e assim como Zacarias. Nós podemos, olha o que ele diz: ora, os profetas Ageu, filho de Ido, profetizaram aos judeus. Deixa eu falar o que é profecia. Profecia não é uma visão, um sonho, não é um horóscopo do dia, não é uma viagem. Profecia é uma palavra de Deus direcionada e feita para exortar, para corrigir, para edificar, para encorajar o povo de Deus. E é isso que esses homens fizeram e é isso que você é chamado para fazer. Profetizar na tua casa, profetizar na tua família, profetizar no teu trabalho. Profetizar é usar a palavra de Deus e dizer assim: nós vamos seguir o Senhor. Nós vamos obedecer ao Senhor aqui na nossa casa. Quem manda é Deus. Recebi a palavra de Deus, eu li a palavra do Senhor e Ele me falou que nós vamos seguir em frente. Ele me falou que nós vamos continuar edificando, que nós vamos continuar obedecendo a voz dEle. Ele que faz. Então eles fizeram, os profetas profetizaram. E aí se dispuseram, olha só, no versículo 2. Então se dispuseram, encheram de ânimo, encheram de disposição, se encheram de vida, se encheram de entusiasmo, né? Ficaram cheios de vontade de fazer, de trabalhar, de pegar firme. Pula ali para o versículo 5. Olha só o que acontece. Versículo 5. Os olhos de Deus, porém, os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Então eles, em desobediência, desobediência aos homens, começaram a trabalhar de peito aberto, com muita coragem, começaram a fazer o que não era para eles fazer. E o que aconteceu? Os olhos de Deus, pode continuar lá. Os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus. Quando nós obedecemos a Deus, os olhos dele estão sobre nós, mesmo que os homens não estejam conosco. Mesmo que nós estejamos contra as leis desse mundo, as leis desse século, as leis desse mundo de trevas. Quando os olhos do Senhor estão sobre nós, nós não precisamos obedecer esse mundo e nem obedecer a homens. Pula lá para o versículo, aí eles mandam uma carta, né? De novo, os cagueta mandaram uma carta lá para o rei. E olha lá no versículo 17, dá uma olhada lá. Versículo 17, 5:17. Beleza, agora, se for do agrado do rei que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto para a reconstrução da casa de Deus de Jerusalém, aguardamos do rei a decisão a respeito desse assunto. Tá? Então, eles falam lá tudo o que tinha acontecido, que o povo de Israel começou de novo a edificar, e eles falam: o rei vai ter que ver isso aí, vai ter que analisar essa história e vai ter que tomar uma decisão. Aí pula para o capítulo 6, versículo 13. Versículo 3. 6:3. Quando o rei Dario leu aquilo que estava lá nos relatórios, ele percebeu o seguinte: isso aqui está entre aspas, porque é o que tinha sido escrito. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 60 côvados de altura por 60 côvados de largura. Aí ele começa a dizer como é que seria essa construção. Agora veja só, versículo 4. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estavam em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão colocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Olha só o que o rei está dizendo, irmãos, prestem atenção nisso aqui que ele está dizendo.
o rei leu de novo o decreto e ele percebeu que eles estavam errados em mandar parar a obra, porque tinha sido o rei anterior dele que tinha mandado construir, eles não estavam desobedecendo ninguém. E ele diz assim, não só eles podem voltar a construir, não só isso, como? Versículo 4, a despesa se fará da casa do rei. O rei vai pagar. Vocês não vão mais precisar trabalhar por conta própria e nem construir do próprio recurso. O próprio rei inimigo, que antes estava mandando eles parar, vai pagar a obra. Não só isso, demais disso, os utensílios de ouro que foram tirados vão todos ser devolvidos. Tudo que foi perdido vai ser reconstruído, vai ser devolvido. E versículo 6, aqueles Tatenai, esses outros caras que estavam incomodando, vão se afastar, ó. Que estáis para além do rio, retirai-vos de longe dali. Então os inimigos vão embora, vão bater em retirada, não vão mais ficar perto. Não só vai ser reconstruído com os recursos do rei, eles vão ter de novo o mantimento do dia a dia e os inimigos vão ser mandados embora. Versículo 7, não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Não interrompais a obra da casa de Deus. Deixa eu dizer isso aqui para ti, irmão, na tua vida. Agora traça esse paralelo com a tua vida. Faz um exercício mental junto comigo. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente vai mesmo contra a circunstância, contra a ordem de um homem e de uma mulher, e a gente decide obedecer a Deus, o que ele faz? Ele faz com que esse inimigo, ele te dê toda a provisão que tu precisa, ele te traga aquilo que tu precisa para fazer, porque tu não tem, então ele providencia. Não só ele providencia, como ele diz, tudo que foi tirado, tudo que foi tomado, Deus faz entregar de volta, Ele restitui de volta na nossa vida. Aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, aquilo que foi tomado por possessão, tudo volta, porque nós obedecemos o Senhor. E não só isso, aquela pessoa xarope, aquele chato, aquela pessoa que vem incomodar todos os dias, também ela se afasta, porque o Senhor manda embora. Então, se você quer esse resultado na sua vida, aprenda hoje, tomar uma posição diante do Senhor e dizer assim: vou obedecer o Senhor, não vou dar bola porque os homens têm a dizer. Vou continuar, olha o que ele fala: não interrompais a obra desta casa de Deus. Deixa eu te falar isso, irmão, nessa noite, e recebe isso no teu coração. Não interrompe a obra que o Senhor está fazendo na tua vida. Não interrompa a obra do templo. Não interrompa a obra da casa do Senhor. Também por mim será decretado o que há vez de fazer esses anciãos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos além do rio, se pague pontualmente as despesas a esses homens, para que não se interrompam a obra. Então, as despesas diárias desses homens também iam ser pagas, eles iam ganhar muito mais do que eles achavam que teriam ganhado na primeira vez. Se eles não fossem desobedientes àquele mandado, né, de parar a obra, eles teriam ganhado muito menos do que se eles, né, do que agora desobedecendo e vendo Deus agir na vida deles. Deixa eu te falar isso, a importância de desobedecer ordens humanas para fazer a vontade de Deus, a ousadia de trabalhar mesmo em meio a desconfianças, e também a liderança para motivar as outras pessoas a permanecer firme no propósito que o Senhor tem, um propósito maior para a nossa vida. Eu quero terminar essa palavra hoje, mas eu preciso, antes de encerrar, eu preciso fazer tu te mexer aí no teu lugar. Eu preciso que tu receba isso no teu coração, entenda isso, receba sobre a tua vida e decida hoje a voltar